Olá a todos, meu nome é Rafael Augusto da Anunciação, sou médico veterinário, mestre e doutor em reprodução animal, trabalho como servidor público na Prefeitura Municipal de Campestre e atuo também com assistência técnica, em propriedades leiteiras. É um prazer estar apresentando hoje para vocês minha tese de doutorado aqui no segundo Conavet. Tese é essa denominada Características morfológicas e vasculares do corpo lúteo em receptoras de embrião bovinos. Pessoal, a gente sabe aí que o Brasil vem se destacando através aí mundialmente através da pecuária, tanto leiteira como de corte. E isso se dá graças a grandes melhorias, significativas melhorias na produtividade do nosso rebanho. E graças a isso vem através aí do impacto que a transferência de embrião causa nessa produtividade aí, entregando grandes resultados para o nosso rebanho brasileiro. O que a gente pode observar, pessoal, que quando a gente trata de produção de embriões, tanto em vivo quanto in vitro, a gente pode observar que no intervalo de 2003 a 2022, a produção de embriões in vitro, a partir de 2014, ela teve uma ascensão, né? Então, essa produção in vitro começou a se tornar mais destacada, mais relevante na produção de embriões de modo geral, e a produção em vivo de embriões teve um decréscimo ao passar dos anos. Então, essa grande produtividade de embriões que a gente pode observar ao passar dos anos se dá graças hoje à produção in vitro de embriões. E quando a gente observa, né, talvez desse gráfico também aí da pesquisa do professor Viana, separado aí por continentes, né? A gente observa aí que a América do Sul e a América do Norte, ela teve uma ascensão na produção de embriões in vitro, e por sua vez, né, como já demonstrado, essa produção de embriões em vivo, ela vem em decadência, né? Vem decaindo aí. Gente, e quando a gente se trata do sucesso dessa transferência em programas de transferência de embrião, né? A gente tem que pensar que esse sucesso está relacionado à doadora, né, a característica dessas doadoras que apresentam aí boa capacidade de fornecer material genético para para estar fazendo essas biotecnologias. O embrião coletado, o embrião produzido através dessas biotécnicas tem que ter uma qualidade para que a gente tenha sucesso nesses programas de transferência. E claro, gente, quando a gente fala de transferência de embrião, a receptora, a seleção de receptores tem que ser bem feita, animais de qualidade, animais que vão, né, tocar essa gestação adiante e vai entregar o produto, que é esse bezerro. Então, quando a gente faz transferência de embriões, todos os processos, desde uma doadora de qualidade, um embrião de qualidade, e sem sombra de dúvidas, os animais que vão é, gestar esses embriões, então tem que ser receptoras com seleções criteriosas, né? E aí, gente, quando a gente entra com a ultrassonografia para seleção, tanto para seleção de receptoras, a gente consegue, através da ultrassonografia, avaliar o, o corpo lúteo desses animais e assim estimar o estado fisiológico, né? Em relação com a produção de progesterona, a receptibilidade uterina desses animais para o embrião, e aí dando o suporte gestacional. Quando a gente, associa aí a ultrassonografia com função do corpo lúteo, a gente consegue prever, né, o ciclo estral que esse animal
a fase do ciclo estral que esse animal se encontra, o estado funcional desse corpo lúteo, e aí com o advento da ultrassonografia Doppler colorido, a gente consegue avaliar a intensidade do fluxo sanguíneo que está chegando nesse corpo lúteo. E a ultrassonografia, ela é de fácil interpretação, forma uma imagem em tempos reais, né, e consegue ilustrar aí, gente, a vascularização desse corpo lúteo, que é de extrema importância para avaliação de receptores. Então, nessa imagem, gente, a imagem acima, a gente vê uma imagem de um corpo lúteo em modo B, e logo abaixo a gente tem a imagem aí de um corpo lúteo utilizando o Doppler colorido. Consegue avaliar, então, a intensidade do fluxo sanguíneo que está chegando nessa estrutura, nesse corpo lúteo. Gente, quando a gente faz a associação, né, das características ultrassonográficas e a função luteal, a gente consegue, através do Doppler colorido, uma análise extensa dessa área do corpo lúteo, observando esse fluxo sanguíneo. E isso está relacionado à angiogênese positiva no desenvolvimento desse corpo lúteo. E assim, a gente tem dados, a gente consegue, através dessa avaliação de imagem, a gente consegue colher dados que servem muito para um manejo reprodutivo desses animais. Né? Como a gente está tratando, por exemplo, de seleção de receptores, a gente quer encontrar animais que tenham um fluxo sanguíneo no corpo lúteo, esse corpo lúteo esteja ativo, funcional, para que ela possa receber um embrião e manter essa gestação, levar essa gestação a termo. Né? Então, assim, a ultrassonografia em modo Doppler e em modo B, ela faz com que a gente selecione, né? Ela possibilita que a gente selecione corpos lúteos de boa qualidade em programas aí de transferência de embrião. Nessa imagem, pessoal, desse trabalho do professor Pugliese, a gente consegue observar, né, desde aí da imagem zero, onde é um corpo lúteo sem presença de irrigação sanguínea nenhuma. Depois a gente consegue observar aí um corpo lúteo com uma irrigação que a gente fala sobre o score, um score de pontuação número um. Então a gente consegue observar que começa, né, ter ó, a imagem aí de um fluxo sanguíneo. Depois a gente tem o score 2, o 3 a gente já vê que o corpo lúteo já está bem mais irrigado, e o 4, score 4, o corpo lúteo com mais aí de 70% da sua área recebendo irrigação sanguínea. E assim a gente consegue avaliar através do Doppler e quantificar em formato de score o nível de irrigação sanguínea dessa estrutura. Aí, pessoal, nesse trabalho do Fontes, a gente pode ver que no ar é um animal gestante. Então, tem a presença do fluxo sanguíneo e esse animal foi confirmado como gestante. Na imagem B, o animal falso positivo. Então, tinha irrigação sanguínea no corpo lúteo no momento do diagnóstico gestacional, que foi feito com 20 dias. Contudo, esse animal não levou a gestação a termo. E no C, é um animal que a gente pode observar que não tem irrigação sanguínea no corpo lúteo. Então, esse animal é um animal negativo, não está gestante. Quando a gente observa os gráficos ao lado, o D a gente vê aí é, a presença do fluxo sanguíneo em animais gestantes, né, que é o vermelhinho, aí está dividido entre vacas e novilhas, e o gráfico em branco são animais que não tinham fluxo sanguíneo, então os animais não estavam gestantes, né? E o gráfico E, aferindo as proteínas gestacionais, as PEGs, então a gente vê que o animal, em gráfico vermelho, os animais positivos, eles apresentavam a maior quantidade de PEGs comparados aí aos animais negativos. Já nesse trabalho, pessoal, do Siqueira, professor Siqueira, a gente pode observar que conforme aumenta o score de fluxo sanguíneo, né, entre 1, 2, 3, 4, a gente pode observar que aumenta a chance de gestação. Então, um corpo lúteo mais bem irrigado é um animal que tem a maior chance de se permanecer gestante, estar gestante e permanecer gestante, né, comparado a animais com score inferior.
Então, gente, dessa forma, através aí, conhecendo a importância do fluxo sanguíneo, da avaliação de receptoras, a gente objetivou, né, investigar as características morfológicas, vasculares e funcionais do corpo lúteo de receptoras de embrião bovinos. No dia da realização da transferência de embriões, no D7, e determinar a dinâmica de alterações morfológicas e de perfusão vascular do corpo lúteo, de receptoras gestantes do dia da transferência de embrião, no D7, à gestação plena, que foi em torno até de 6 meses de gestação. Como objetivos específicos, a gente objetivou avaliar o tamanho, a vascularização e a função, né, o nível de progesterona do corpo lúteo no dia 7 em receptores que eventualmente se tornarão gestantes ou não. Então, no dia da transferência de embrião, avaliar esses parâmetros, determinar a dinâmica morfológica e vascular do corpo lúteo no dia 7 até o segundo trimestre da gestação, por volta do D181, avaliar a eficácia das diferentes características do corpo lúteo no D7 para a seleção de receptores com maior chance de prenhez e avaliar a ocorrência de perdas gestacionais após o primeiro diagnóstico de gestação. Vamos observar se teve perdas gestacionais. Diagnóstico de gestação feito com D33, até o final do segundo trimestre da gestação. Como hipótese, pessoal, a área e a porcentagem, o percentual de vascularização desse corpo lúteo é maior no dia da transferência de embrião em receptores que eventualmente serão diagnosticadas como gestantes, em comparação com aquelas que não se tornaram gestantes? Em fêmeas gestantes, a área e a vascularização do corpo lúteo flutuam em função do tempo à medida que a gestação avança? Então, para isso, foi realizado uma pesquisa aprovada aí pelo Comitê de Ética de Uso Animal da Embrapa, gado de leite, né? E para isso a gente utilizou um estudo, né, retrospectivo, utilizando dados de coleta de um único rebanho de leite. Esse rebanho se encontrava no campo experimental José Henrique Bruch, na Embrapa, em Coronel Pacheco. Foi utilizado para tal 113 vacas e novilhas girolando, variando entre meio a 7/8 holandês zebu, todas com DEL acima de 45 dias, todas cíclicas e com score corporal entre 2,5 a 3,5. Esses animais estão submetidos a um manejo extensivo, a ensilagem de milho, pasto de braquiária, com suplementação mineral e água ad lib. Esses dados foram coletados, então, no período de 22 de dezembro de 2022 a 14 de junho de 2023. Os embriões produzidos, esses embriões foram produzidos através de um laboratório comercial. Os cúmulos do ósseo foram obtidos através de fêmeas Nelores abatidas, foi coletado, então, ossos em frigorífico. A maturação in vitro foi realizada num período de 22 a 24 horas. A fertilização foi feita com sêmen sexado de macho Nelore. O cultivo de embrião foi através da suplementação com 3% de soro fetal bovino, atmosfera modificada com 5% de CO2 e 5,5% de O2. Para as receptoras, elas foram sincronizadas aí no dia D-10, utilizando 2 miligramas de benzoato de estradiol e a inserção do implante de progesterona. Esse implante de progesterona ficou por 8 dias e no dia D-2 foi feito, então, 1 miligrama de ciprionato de estradiol, 500 de cropostenol sódico, 300 unidades internacional de ECG e feita a retirada do implante de progesterona. No dia 0, considerado o dia do cio, né, pressuposto cio, e no dia 7 foi feita a transferência de embrião em tempo fixo. Gente, como foi feita a realização da coleta de dados e as amostras? Então, para as concentrações plasmáticas de progesterona, no dia 7, foi
Utilizado kits comerciais de eletroquimiluminescência, é, com sensibilidade desse kit de 0,2 nanogramas por ml, coeficiente de variação inter e intra-ensaio de 5,8 a 4,6%. As avaliações do CL e o diagnóstico pré foi realizado com ultrassom transretal, o Mindler Z50. Foi realizada, então, a localização do CL, a captura de clipes de vídeos curtos em modo B e de modo Doppler. A determinação da área do tecido luteal e a mensuração foi feita através da avaliação do fluxo sanguíneo, usando o método de score, de pontuação, né? E um software Core Photo Paint. Essas avaliações foram feitas de forma temporal, então do D7 ao D112, semanalmente, toda semana fazia avaliação desses animais, e no quinto e sexto mês foi uma avaliação mensal. Após o sexto mês de gestação dos animais que permaneceram gestantes, as avaliações foram interrompidas por dificuldade, né, e falta de acesso a esse corpo lúteo para prosseguir nas avaliações. Pessoal, então o score de fluxo sanguíneo do CL, como foi avaliado? A pontuação um foi para aqueles corpolúteos com menos de 10% de área colorida, aí conforme a imagem. A pontuação 2 se trata aí de um score entre 11 e 30% de área colorida, conforme a imagem. A pontuação 3 foi de 31 a 50% da área colorida, conforme a imagem. E a pontuação 4 de 51 a 75% da área colorida, conforme a imagem. E a pontuação 5 é aqueles corpos lúteis que teve aí uma área maior que 75% de área colorida, conforme a imagem. Essa imagem, pessoal, mostra aí a avaliação também da imagem do corpo lúteo, avaliando a quantidade de pixels total feito através do Doppler colorido, através do software Core Photo Paint. Então, após a coleta dessa imagem pelo ultrassom do colo Doppler, é colocado nesse software e a gente consegue, através dele, identificar apenas os pixels e fazer a contagem desses pixels totais coloridos. E assim a gente tem o resultado aí, ó, da média em porcentagem de pixels colorido na imagem selecionada. Para análise estatística, a gente usou então o programa SAS e esses dados foram previamente verificados quanto à sua normalidade dos resíduos através do teste do Shapiro-Wilk. Os dados que não respeitaram a normalidade dos resíduos foram analisados por estatística não paramétrica do Kruskal-Wallis. Os dados normais ou transformados foram submetidos ao teste de análise de variância, teste de ANOVA, e as diferenças entre médias quanto significativas foram analisadas pelo teste T. Os dados, pessoal, ao longo da gestação e as diferenças entre médias, quando significativas, foram analisados através do teste de Tuckey. Foi realizado gráficos de scatter plot pelo comando do PROC e a curva, foi realizada uma curva de sobrevivência com base na manutenção da prenhez ao longo da gestação. O nível de significância, pessoal, da estatística foi de 5% e níveis de 5 a 10% a gente considerou como tendência estatística. Assim, quando a gente avaliou a função do corpo lúteo no momento da transferência de embrião, no D7, observamos que nós podemos observar, pessoal, que quando, é,
avalia-se o nível de progesterona no dia da transferência de embrião, não houve diferença estatística comparado aos animais que se tornaram gestantes ou não. Já quando a gente avalia a área do corpo lúteo, o score de vascularização e a porcentagem ali do fluxo sanguíneo do corpo lúteo, o CLBF, no dia 7, a gente não obteve diferença no fluxo sanguíneo dos animais, tanto prêmio como vazio, não teve diferença. O score de pontuação apresentou diferença estatística e a área é, apresentou uma tendência, né, também, não apresentou diferença estatística, apresentou apenas uma tendência, a gente considerou como apenas uma tendência entre pré e vazia. Quando a gente avalia a área do corpo lúteo dessas receptoras prenhas durante o dia da transferência de embrião D7 até o D181, a gente observa que teve um aumento dessa área do corpo lúteo até o D75 e depois esse corpo lúteo diminui, né, até D181. Então, houve uma diferença estatística aí entre o D75, que foi a área maior, em média, desse corpo lúteo, e depois, até a última avaliação, esse corpo lúteo ele teve uma regressão, uma diminuição do seu tamanho. Mesma coisa, pessoal, a gente vê no comportamento do score do fluxo sanguíneo do corpo lúteo em animais prenhos. Então, do D7 até o D71, esse corpo lúteo ele aumenta o fluxo sanguíneo até por volta do D160, o D62. E depois, a menor irrigação sanguínea foi observada aí no D112, mostrando também que esse corpo lúteo ele aumenta o fluxo sanguíneo e depois, com o tempo, ele começa a reduzir. E quando a gente fala, gente, do fluxo sanguíneo avaliado pelo software lá, né, em sua porcentagem, em receptores também prenha, do D7, do dia da transferência até o D181, a gente vê que a menor irrigação sanguínea desse corpo lúteo foi no dia da avaliação, do dia da transferência, no D7. Esse fluxo sanguíneo ele aumenta de quantidade e seu pico maior aí por volta do D70. Depois também tem uma diminuição do fluxo sanguíneo, em porcentagem aí avaliada pelo software. Esse scar plot, avaliando a área do corpo lúteo, a gente consegue observar aí aonde que se concentra, né, o tamanho aí em centímetros na área do corpo lúteo. E a gente vê também que tem animais que se dispersam, né, que tem um corpo lúteo menor, um corpo lúteo maior, mas em média ali, né, a gente consegue ver onde que eles se concentram, o tamanho da área do corpo lúteo. E que também, né, conforme as avaliações, esse corpo lúteo aí, ele tem, sim, o seu aumento ali por volta do D60, 70, e depois ele diminui um pouco de tamanho. A mesma coisa avaliando aí o CLBF, né, o fluxo sanguíneo, em relação ao tempo, a gente vê que a concentração maior aí em porcentagem do fluxo sanguíneo no D7 está por volta ali de 18, 20%, depois tem o aumento desse fluxo sanguíneo, né? Onde os animais ali se concentram mais ali por volta do D70, D83, e depois a gente observa também que esses animais se agrupam aí numa porcentagem mais baixa. Mas mostrando aí que no dia D7 esse fluxo sanguíneo está bem mais baixo, de modo geral, em todos os animais, e depois ele aumenta com o tempo. E depois regride novamente. Essa curva de sobrevivência foi só para avaliar as perdas, né? Depois. Então, do total de animais gestantes, as perdas a gente consegue observar que obteve perdas aí até por volta do D100. Depois, todos os animais vieram a parir, né? Um dos animais confirmados lá no D33 teve algumas perdas aí até no D100. E aí, pessoal, como discussão, a gente vê que não foi observada diferença entre a concentração de progesterona entre animais prenho vazias. Isso, né,
conforme os trabalhos aí de Pugliese, do Thomson, do Choi, que não detectaram diferença de P4 plasmática no dia 7 em receptores, se elas se tornaram gestantes ou não observar a diferença. O trabalho de Choi em 2023, né, observou que receptoras elas apresentam níveis plasmáticos entre 2 e 4 nanogramas por ml. E assim, estando nesse padrão, elas têm uma maior chance de estabelecimento da gestação. E é o que ocorreu nesse trabalho. Ambos os animais, tanto gestantes ou não, eles apresentavam o nível de progesterona entre 2 e 4. Então, a gente observa aí que se o nível de progesterona estiver muito baixo, abaixo de 2, já se torna prejudicial ao estabelecimento da gestação. O Starbuck e o Choice também demonstram que são necessários níveis adequados de progesterona circulante, mas talvez uma vez atingidos, né, se esses níveis estejam adequados, como é o caso desse trabalho, os valores médios maiores não significam necessariamente maior chance de preença. Então, está dando o padrão, ter muita progesterona não vai ser necessariamente é, maior chance de preença. A gente sabe que inferior a isso já é prejudicial. Aqui então no trabalho, né, pré-invasias apresentavam concentrações de P4 em médias iguais, assim não influenciando na taxa de gestação, uma vez que os níveis de P4 encontravam-se ideais, né, considerando ideal aí nem tão baixo nem tão alto, a fim de que possa ter influenciado o resultado. E a área, né? A área do corpo lúteo no D7, tanto animais futuramente prenhas ou animais vazios, acabou por apresentar tamanhos similares. PNAF 2015, ele mostra, né, que escolher receptoras apenas com base na área do corpo lúteo pode resultar em taxas de embriões transferidos reduzida. Pode estar reduzindo, né, para um útero não receptivo, devido à presença de um corpo lúteo menos funcional. Então, usar só a área, às vezes tem um corpo lúteo com uma área legal, tudo ali, mas ele não está funcional, então é, se torna irrelevante. Às vezes o tamanho do corpo lúteo se ele não estiver funcional. Em Robson, em 2008, né, demonstra que o início do crescimento do tecido lúteo ocorre aí no dia 1 ou 2. Então, no dia 7, pode ser tarde para identificar a diferença. Como a gente avaliou essa área no dia 7, tanto para prêmio como vazia, esse corpo lúteo já está formado. Então, talvez tivesse avaliado antes, da diferença nessa formação, como mostra aí o trabalho de Robson, e Gomes, seco, né, em 2017, o aumento do corpo lúteo resulta em um aumento recorrente dos níveis de progesterona. Então, o corpo lúteo maior acaba produzindo mais progesterona até aí o dia 8 do ciclo, e depois a gente vê que tem uma redução durante a fase de regressão lútea, onde o volume desse corpo lúteo diminui mais lentamente em relação à concentração de P4. Então, a gente vê aí que o maior corpo lúteo ele produz mais progesterona e depois ele se regride, né, mais lentamente do que a redução da progesterona. E para o Gliese, em 2019, ele, ao avaliar a categoria do tamanho do corpo lúteo, né, que a gente fez, demonstra que o mesmo não apresentou efeito significativo sobre a taxa de preença, dependente do tamanho do CL. Então, o que a gente viu até se for um corpo lúteo funcional, o tamanho dele, na avaliação no dia da transferência, ele já está estabelecido o tamanho, né? Então, alguns trabalhos demonstram isso. Nesse trabalho também foi demonstrado que o fluxo sanguíneo, né, o CLBF ali, do CL, ao avaliar no dia 7, foi similar em ambos os animais. Então, animais futuramente prenhos ou vazios, também foi similar no dia da transferência, avaliar esse fluxo sanguíneo. E Herzog, em 2007, ele observa um aumento quase idêntico nas concentrações de progesterona, no tamanho do corpo lúteo e no seu fluxo sanguíneo luteal, em ambos os animais prenho e vazio. Couto, o trabalho de Couto, ao avaliar as relações entre diâmetro do CL e perfusão vascular no D7, ele não encontrou relação do fluxo sanguíneo do CL com a probabilidade do estabelecimento da gestação. E no dia da transferência no D7, o CL ele encontra-se em crescimento, então é possível notar que esse fluxo sanguíneo não diferiu de animais vazios, porém aumentou com o tempo nos animais gestantes, o que a gente observou no trabalho.
E esse score apresentou diferença estatística, eu tinha mostrado que o score tinha apresentado, contudo a gente considera que se trata de uma diferença de grandeza de escala, porque a gente pontuou 1, 2, 3, 4, 5. Então, estatisticamente, ali na hora de avaliar, ele deu uma diferença, mas levando em consideração o fluxo sanguíneo mesmo avaliado em porcentagem, CLBF, através do software, a gente não observou diferença. Então, gente, nas receptores gestantes, quando a gente avaliou a área do CL, bem como seu fluxo sanguíneo durante a gestação, né, foi demonstrado o comportamento crescente dessa área. A gente viu que ele cresceu, a área do CL no animal gestante até 75, e depois teve um decréscimo até o sexto mês de gestação. O Herzog e o Siqueira ele demonstram o padrão de aumento e estabilização da perfusão sanguínea durante o desenvolvimento do CL. Então, o CL vai desenvolvendo, ele vai aumentando a área e a perfusão em animais prenhes devidamente, né, a presença do concepto e a secreção de fatores luteotrópicos faz com que esse corpo lúteo aumente a sua irrigação e tal. Xavier demonstra que o CL ele apresenta a maior proporção de células endoteliais até 90 dias de gestação. Tá? Então, tem uma irrigação sanguínea maior até 90 dias. E, posteriormente, observa-se uma menor proporção das células do corpo lúteo, de citoplasma, núcleo e células luteinínicas esterogênicas a partir desses 90 dias. Além de um aumento de células de degeneração e tecido conjuntivo. Então, esse CL, até 90 dias, ele tem o seu aumento de células endoteliais, depois ele muda ali, né, a proporção de citoplasma, núcleo, e começa a apresentar células em degeneração, ou presente de tecido conjuntivo. E Vargas também, né, observa uma redução no volume desse corpo lúteo, e a ocupação do seu citoplasma e núcleo a partir aí do segundo terço, do primeiro para o segundo terço da gestação. E com isso aumenta também o tecido conjuntivo. Então tem essa alteração aí na composição desse corpo lúteo. E aí, gente, o que a gente pode observar aqui, a gente pode concluir, né, que as características morfológicas e vasculares do corpo lúteo no dia da transferência, no dia 7, não influenciam diretamente o estabelecimento da gestação em bovinos submetidos a essa transferência de embrião. E a gente também observou, então, concluiu que não houve diferença entre prenhes vazias nas variáveis área do CL, fluxo sanguíneo do CL e nível de progesterona nos animais avaliados no dia 7, no momento da transferência de embrião. E alterações na área e fluxo sanguíneo do CL foi observada ao longo da gestação, né, nos animais em que estavam gestantes, e observou-se que teve um aumento da área do fluxo sanguíneo do corpo lúteo até aí o primeiro terço da gestação. Depois apresentou-se declínio. Algumas referências. E eu quero agradecer novamente, pessoal, aí pela oportunidade de estar participando aí do Conavet e foi um prazer. Forte abraço.